Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nesse webinar nós vamos abordar as principais indicações e os fundamentos do transplante hepático na sua modalidade cadavérica. O transplante, ele consiste, no ato de coletar células, tecidos ou órgãos, parte deles, de um indivíduo doador, e implantá-lo em outro indivíduo, um receptor, em outro paciente, ou até mesmo em outra região do mesmo indivíduo, mas que possa ter ou não reconstrução vascular. O interessante do transplante, nós falamos dele, e existe uma possibilidade 20 vezes maior de nós sermos receptores de um transplante do que nós sermos doadores de órgãos. Veja que a transfusão sanguínea, ela é o tipo de transplante que mais é executado atualmente na medicina, porque é uma transfusão de tecidos, certo? Especificamente em relação ao transplante hepático, na sua modalidade cadavérica, ele é considerado cadavérico porque de um doador com morte encefálica, certo? Homólogo, ou seja, da mesma espécie, tá? Halogênico, porque tem uma compatibilidade ali genética, tá certo? E ortotópico, ou seja, é colocado na mesma posição o órgão doado. O tipo mais comum de transplante visceral, tá, é o transplante renal, que tem a sua modalidade intervivos, ou seja, o doador pode ser vivo, né? Porque uma vez que o ser humano, geralmente ele tem dois rins, então ele pode doar um, isso é muito comum a doação entre familiares, tá certo? Ele é homólogo, ou seja, da mesma espécie, singênico, que tem uma compatibilidade total HLA em relação ao sistema imunológico. E ele é heterotópico porque, ao invés de ser colocado na região original, onde o órgão fica anatomicamente, no transplante renal, ele é implantado na pelve. Então, por isso que ele é chamado de heterotópico. Um pouco da evolução histórica, tudo começou com Thomas Stahl, nos Estados Unidos, os seus estudos, com muito aprendizado, muita dedicação, realizando as primeiras séries de transplantes com sucesso. Em 1979, Roy Couney deu uma grande evolução com a descoberta e a implementação da ciclosporina, que é um imunossupressor e que reduz em muito a rejeição do órgão. Em 1984, o transplante ele é considerado uma terapêutica padrão para os casos de insuficiência hepática terminal. E aqui no Brasil, em 1985, pela USP, foi realizado o primeiro transplante hepático. Também na USP ocorreu o primeiro transplante hepático intervivos, em 2006, através do professor Silvano Raia. Com isso, ocorreu uma grande evolução na técnica do transplante. E o Brasil foi um dos pioneiros nessa história. Aqui no Maranhão, nós participamos da implementação do programa de transplante no hospital privado aqui da cidade. E o objetivo primordial dessa apresentação é nós mostrarmos aos estudantes e aos profissionais da área da saúde os fundamentos de como proceder para encaminhar o paciente para o transplante. Então, quais são as indicações de transplante? Existe uma legislação própria, certo? Que é regida, a lei federal de 1988, que fala sobre o transplante de órgãos e tecidos. Então, o paciente que tem uma disfunção hepatocelular e que apresenta complicações levando à perda da qualidade de vida, ele já pode ser encaminhado para uma avaliação pela equipe de transplante. Nós temos que entender que, como
o fígado ele tem uma capacidade regenerativa muito grande, várias doenças podem causar injúrias aqui crônicas, né, agressões crônicas, e por um período longo esse paciente processo de regeneração e fibrose, então até a apresentação dos sinais clínicos de insuficiência hepática, tá? Que são os sinais associados à cirrose. Nós precisamos lembrar também que o paciente com cirrose, após o diagnóstico clínico radiológico da cirrose, ele precisa ser acompanhado, pelo menos semestralmente, pelo risco, porque o próprio fígado cirrótico, ele é um fígado pré-neoplásico. Ele tem uma disposição maior de formar os carcinomas hepatocelulares. E nós podemos ver, dentro da eh, indicação geral de transplantes, as hepatites virais ainda são preponderantes, tendo aqui aproximadamente um terço das indicações. Mas um fato que vem acontecendo atualmente é que a esteatose hepática, certo? Que é a gordura no fígado, ela está se tornando cada vez mais comum como causa de cirrose, levando os pacientes ao transplante. Fica bem evidente nessa série aqui, ó, quando compara a hepatite C com a esteatose hepática, em que já em alguns países já da Europa e até mesmo da América do Norte, a esteatose já é a principal causa de transplante, em especial pela implementação dos tratamentos mais modernos farmacológicos contra o vírus da hepatite C. Com isso, é recomendado que não se espere o paciente entrar em um estado de descompensação da cirrose até ele ser avaliado por uma equipe de transplante, tá? Porque como existe essa janela de oportunidade de avaliação desse paciente, é importante que ele seja avaliado quanto antes para ver se ele já está em condições de ser listado para o transplante ou não, antes que ele apresente uma complicação mais severa. Quando encaminhar, então, o paciente para o transplante? Paciente que já tem um quadro clínico ali, desde uma ascite refratária até infecções recorrentes, peritonite bacteriana espontânea, paciente com encefalopatia hepática grave, ou sangramento varicoso, clinicamente apresentando, ele já apresenta complicações relacionadas à própria cirrose, né, como a desnutrição, até hipertensão hepatopulmonar, desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, uma síndrome chamada hepatopulmonar, que ocorre uma disfunção do pulmão em virtude da cirrose. Assim como bioquimicamente, os pacientes com MELD acima de 17, a bilirrubina acima de 5, uma albumina baixa e um NR aumentado, então esse paciente já é recomendado que ele seja avaliado por uma equipe de transplante. Nós precisamos entender que o fígado é a maior víscera maciça do corpo, ele é uma glândula mista, né? Pesa aproximadamente 3% do peso corporal, é irrigado por 25% do débito cardíaco, com uma dupla irrigação. O fígado, ele é um dos únicos órgãos que é irrigado também por uma veia, que é a veia porta, certo? E pela artéria hepática. E tem uma série de funções, certo? Que são essenciais e imprescindíveis ao correto funcionamento do corpo. Sabemos, desde a mitologia, a capacidade de regeneração hepática. Porém, uma agressão continuada, seja ela pelo acúmulo de gordura no fígado, as hepatites virais, ou então pelo uso crônico do álcool, ultrapassa a capacidade de regeneração da glândula. E ao invés de produzir novas células hepáticas, ocorre uma substituição do hepatócito por fibrose, colágeno. Então, isso é um sinusoide hepático, né? Mostrando aqui a veia centrolobular, a tríade portal. Aqui, uma das células mais importantes nesse processo de regeneração, que é a célula totipotencial de Ito. Quando ocorre a fibrose, então, aqui nós vemos claramente o hepatócito vai ser substituído por fibrose, ó, então vai ocorrer uma cicatrização do fígado, aqui é o aspecto celular normal, aqui já está um aspecto lobulado, né? Com substituição dessas células por
colágeno e perda de função celular. A cirrose leva, patologicamente, quer dizer que é uma fibrose, então ocorre substituição com sinais e sintomas clínicos, né? Desde as varizes de esôfago, que levam ao sangramento, ao eritema palmar, são aranhas vasculares pela pele, tá certo? Aqui é o eritema palmar, né? A vermelhidão na mão. Podemos ter o flapping, né? Que é o tremor na mão após um estímulo, além de outros comemorativos. Aqui nós vemos uma das principais apresentações da cirrose que leva à descompensação, que são as varizes de esôfago com sangramento, certo? Então, isso aqui é um sangramento varicoso. E esse trabalho aqui muito interessante, da, publicado no Hepatology, mostrando tanto a sobrevida quanto a mortalidade nos pacientes que, por exemplo, não apresentam nem varizes nem ascite, até aqueles pacientes que apresentam ascite com sangramento. A mortalidade chegando aqui quase 60%, muito expressiva essa mortalidade. Das dúvidas que a população, né, toda, até os médicos mesmo, a classe médica, os colegas têm, é como é organizada essa fila de transplantes, né? Como é que é organizado os receptores. O Brasil ele tem o maior sistema de transplante público do mundo, totalmente gerenciado pelo governo e pelo Sistema Único de Saúde, tá? E é considerado no Brasil os scores de gravidade. Tanto o MELD, que é o principal que é utilizado, o MELD ele leva em consideração, é uma curva logarítmica que leva em consideração a bilirrubina sérica do paciente, a creatinina e o NE, certo? E uma outra utilização também, até mesmo para critérios prognósticos, é o Child-Pugh, ou seja, um paciente com Child-Pugh B e um MELD de 11 pontos, ele já pode ser listado para transplante. E quanto maior essa pontuação, mais o paciente fica à frente dos demais na lista de transplante. A lista de transplante é regional, exceto quando ocorre um caso de uma urgência, como por exemplo uma hepatite fulminante, que esse paciente ele vai para ele é colocado como prioridade nacional. Aqui nós podemos ver claramente como funciona a mortalidade e o MELD, né, o score MELD, entre o seu valor e a mortalidade em 7 dias até em 10 anos, mostrando aqui que realmente ele tem uma correlação positiva muito grande. Ainda dentro dos critérios de seleção, o paciente que apresenta carcinoma hepatocelular especificamente, ele entra numa lista especial, porque ele ganha pontos adicionais, tá certo? E são os considerados critérios de Milão. Foram publicados aqui por Massaferri em 1996. Então, o paciente que tem um tumor até 5 centímetros ou até 3 tumores de até 3 centímetros. Ele não pode ter doença, ele não pode ter invasão vascular nem doença extrahepática. E aí ele é considerado como um paciente critério especial. Uma outra coisa muito comum também é quando o paciente ele tem uma insuficiência hepática aguda, e você vê aqui dentro dessa previsão, nós temos em torno de 6 casos por milhão. O sexo feminino ele é mais afetado, certo? Algumas doenças, como a doença autoimune, no estado gestacional, eles predispõem a hepatite, a insuficiência hepática aguda, e são considerados aqui os critérios de Clichy, que são levados em consideração aqui tanto o fator 5 da coagulação, a coagulopatia, a encefalopatia hepática. É muito interessante que, por exemplo, o uso de determinadas medicações, como o paracetamol ou chás, eles podem também predispor a essa insuficiência hepática aguda, que apresenta uma mortalidade muito expressiva e relacionada, em especial, entre o aparecimento dos sintomas e o desenvolvimento da encefalopatia hepática. As contraindicações absolutas do transplante. Então, nós vamos ver um paciente que tem uma infecção não controlada, né? Comorbidade severa, porque é uma cirurgia muito complexa, então não, a chance dele resistir ao procedimento é baixa. Paciente com neoplasia extrahepática, em especial, porque depois do transplante ele vai precisar usar imunossupressor. Alcoolismo, droga adição ativa, tá? Isso aqui precisa passar pelo menos
é avaliado pelo serviço social, ele precisa estar pelo menos 6 meses sem uso de nenhum tipo de droga ou de álcool, e a lesão cerebral irreversível, porque o paciente não tem uma reversão de sua qualidade de vida, tá? O mais importante também, nós precisamos discutir, é quem pode ser doador. A doação é um ato voluntário, não pode ter nenhum tipo de coação e muito menos ganho pecuniário entre o doador e aquele receptor, certo? A lei federal ela proíbe muito isso e é muito rígida em relação a esses fatores. Então, necessariamente, para ocorrer a doação, o paciente ele precisa estar em morte cefálica e sendo feitas avaliações clínicas e complementares adequadas. Então, após o diagnóstico de morte cefálica, é avaliado a morfologia desse paciente, né, o aspecto característico do fígado, se esse paciente tem neoplasia ou não, se ele tem algum foco infeccioso não controlado, sorologias negativas, aqui em especial para o vírus da hepatite C e HIV, né? Provas de função hepática, porque às vezes o paciente, ele, devido ao seu tempo de internação, acaba ocorrendo uma disfunção hepatocelular que impede a doação. Então, são vários critérios que são utilizados que, após a autorização da doação, é exigido que esse órgão possa ser utilizado de maneira segura. Quem pode autorizar a doação? Em vida, o próprio doador, mas no momento que ocorre a morte encefálica é diagnosticada, os familiares ali precisam autorizar essa doação aos seus responsáveis diretos, tá? Então, ele precisa necessariamente de um consentimento familiar. É interessante que esse protocolo ele leva em torno de 36 horas, né? Desde o do começo da detecção do potencial doador até o diagnóstico da morte cefálica, todo um aspecto de logística e controle que é pelo Sistema Nacional de Transplante, o CNCDO e as próprias comissões internas hospitalares de transplante de órgãos. Nós que participamos da cirurgia do transplante, né, que realizamos a captação e o implante dos órgãos, nós não acompanhamos nenhuma dessas etapas aqui, certo? Nós só entramos no momento, já que está feito toda essa logística aqui, para não haver nenhum tipo de conflito de interesse. Então, a morte cefálica ela é diferente do coma, é a falta da atividade cerebral. Aqui nós vemos um paciente que a artéria aqui, né, carótida, aqui é uma arteriografia mostrando que tem fluxo aqui na região cerebral e um outro paciente comparativamente mostrando que não tem mais fluxo, certo? A ausência de funções cerebrais no tronco cefálico e o óbito ocorre em 100% dos casos num prazo de 72 horas. Os pré-requisitos para a abertura do protocolo de morte encefálica, que é feito pelas comissões, né? Geralmente detectado ali pelos colegas intensivistas, é um coma não perceptível, ausência de reatividade supraespinhal e uma apneia persistente, que é feito um teste ali inicialmente. São descartadas essas outras alterações, em especial aqui, alguma coisa metabólica que possa estar interferindo nisso. A comissão interna de transplante, que todo hospital deveria ter, em especial nos estados que têm um programa de transplante funcionando, faz essa abordagem para poder ter o diagnóstico de morte encefálica, né? Veja que são dois exames clínicos separados, né? Associados com exames complementares. Depois disso é feita uma entrevista familiar e aí sim começa o protocolo de doação especificamente. Na nossa pesquisa de especialização em transplante de órgãos, né, nós fizemos esse trabalho junto com o professor Júlio em Curitiba, mostrando que a população realmente ela tem um conhecimento sobre o transplante, e que demonstra que o que falta ainda é um processo educacional relativo a esse processo de morte encefálica
e todos os critérios que são utilizados de maneira segura para tornar o transplante ainda mais transparente para a sociedade. O Brasil, ele, infelizmente, existe uma grande negativa em termos de doação de órgãos, certo? E a lista de pacientes que estão esperando transplante, ela é crescente. Aqui são dados antes da pandemia, não foram colocados dados aqui depois da pandemia, justamente por conta que um viés de seleção, uma coisa totalmente fora da curva natural, né, da assistência, que foi o período de pandemia, mas que nós vemos que a lista de espera de transplante, né, aqui até 2019, vinha num crescente, vinha o número de transplante de fígado aumentando, mas infelizmente ocorreu uma redução expressiva pós-período na pandemia e estamos em uma fase de recuperação agora no período pós-pandemia. O tempo médio de fila de espera é em torno de 10 meses, tá? Atualmente, temos aproximadamente 2.300 pessoas em fila de transplante e o dropout é em torno de 20% ao ano. O que é esse dropout? O paciente ele piora clinicamente enquanto ele está na lista de transplante, e é por isso que é importante ele ser encaminhado com uma avaliação de maneira antecipada, tá? Para algumas medidas clínicas serem tomadas para o paciente poder receber o seu órgão. A cirurgia de captação de órgãos, então, após a confirmação do protocolo de doação, toda a documentação, confirmação de identidade, confirmação das familiares sobre a doação, é ajustado para o receptor do tipo tipagem sanguínea, né? A tipagem ABO, a morfologia, porque às vezes o doador é um paciente muito grande e o receptor, às vezes, é um paciente menor, o fígado vai ficar grande para ele, então, necessariamente, precisa ser adequado isso aí, a morfologia, assim como, às vezes, um doador é um doador pequeno e o receptor vai um pouco maior, uma diferença muito grande, extremos de idade, então essa morfologia precisa ser adequada. E, finalmente, o aspecto da avaliação do enxerto no momento da captação. Atualmente, a principal causa de não aceitação do enxerto no momento da avaliação é a esteatose hepática também, o fígado gorduroso. Porque esse fígado gorduroso, como ele vai passar por uma injúria isquêmica até a implantação, ele tem um não funcionamento primário de enxerto maior. Então, esse seria o doador ideal, né? Que a gente está vendo o aspecto do fígado, né? Então, a cirurgia, ela passa por um processo de secção, canulação, substâncias de preservação, até extração e armazenamento para ser implantado logo em seguida. O fígado ele pode, o ideal é que ele seja implantado até um tempo máximo de 12 horas de isquemia. E quem receberá o transplante? A lista de transplante é coordenada pela central. A central é que fala para quem aquele determinado órgão irá, certo? Existe uma portaria própria para isso. Então, veja, como eu falei aqui, então a jornada de transplante ela começa lá pela detecção do potencial doador, e nós, da equipe de transplante, nós vamos entrar aqui somente aqui na etapa 9 e 10 e 11 aqui no acompanhamento pós-transplante ali, no período internado e depois no acompanhamento ambulatorial. A lista de receptores ela é organizada de acordo com a tipagem sanguínea, a sua morfologia, né? O tempo de fila e, em especial, aqui o score de gravidade relacionado ao médico. Como eu falei, existem situações especiais, como os pacientes com carcinoma hepatocelular, que esses daí ganham uma pontuação diferente. Lembrando um pouco aqui da anatomia cirúrgica, nós precisamos entender que o fígado ele ocupa toda a região supramesocólica, né? A tríade portal aqui, que fica no hilo hepático, precisa ser dissecada, tá certo? Assim como toda a veia cava, a retrohepática, com as veias hepáticas aqui, a depender da técnica que vai ser usada, que vai ser com ou sem ressecção da veia cava, ou então uma técnica de piggyback, que você deixa a veia cava no lugar, tá certo? Com isso são liberados os ligamentos, o hilo, o paciente ele fica uma fase que a gente considera chamada fase anahepática, né? Então, toda essa dissecção é realizada e a loja hepática está preparada para receber um enxerto.
Com isso é feito o controle, né, tanto da vascularização, da entrada, né, começa-se com a revascularização pelas vias hepáticas, depois a veia porta, finalmente a anastomose da artéria hepática e, por último, a anastomose da via biliar. Então, que nós vemos as veias hepáticas, né, que vai fazer, chama o outflow do fígado, isso aí que é o deságio do fígado. O fígado ele recebe sangue chegando tanto da veia porta como da artéria hepática. Então, aqui é o aspecto que fica no momento em que é feita a hepatectomia total e será feito o implante. Muito importante no momento da avaliação, que é feito a captação do fígado, são as variações anatômicas do tronco celíaco e da artéria hepática, porque alguns eventos adversos relacionados à anastomose da artéria hepática podem ocasionar a necessidade de um retransplante. Então, a cirurgia em si, né, do transplante hepático cadavérico, que é o que nós vamos falar, que é a técnica mais realizada no país, ocorre uma hepatectomia total. O paciente ele passa por uma fase anahepática, essa fase aqui é uma das fases mais trabalhosas para os anestesiologistas, né, porque ocorre toda uma disfunção metabólica no paciente. Então, a equipe de anestesiologista são equipes dedicadas a esse tipo de atividade, e com isso ocorre o implante através da revascularização e da reconstrução biliar. Nós temos um vídeo aqui no canal que mostra exatamente todas as etapas do transplante, e eu convido vocês a assistirem aí em separado. O perioperatório, é, o transplante hepático, ele realmente ele acaba por estressar toda a unidade hospitalar, tá certo? Ele mexe com toda a estrutura logística do hospital e a expertise de todos os seus setores e passa aí por todas as outras especialidades e no controle imediato, tanto com os hepatologistas e nós cirurgiões digestivos. Os cuidados pós-operatórios é uma cirurgia extremamente complexa e que vão de cuidados desde infecções, porque esse paciente ele vai sofrer uma imunossupressão, e os aspectos técnicos mais comuns, que são aqueles mais relacionados à nossa atividade, que nós ficamos atentos, que são justamente as anastomoses biliares, podem ocorrer estenoses, fechamentos, a partir ali do terceiro, quarto mês, assim como as anastomoses vasculares, que podem aparecer eventos adversos mais precoces, até mesmo na internação. De uma maneira geral, isso é um quadro explicativo, mostrando aqui como ocorre o acompanhamento desse paciente, né? Então, vão cuidados que vão desde ali no momento da internação ainda, da disfunção primária do enxerto, não funcionamento, aspectos técnicos, tá certo? E aqui, mais tardiamente, eu vejo que o aspecto da imunossupressão, que é extremamente necessário, mas pode predispor esse paciente a quadro de infecções oportunísticas. A rejeição, isso aqui foi uma das áreas que mais evoluiu no transplante. Ela pode ser de dois tipos, que é uma rejeição aguda relacionada às células T, né, uma rejeição celular, e uma rejeição crônica, que é humoral, certo? Então, aqui é mais com um complexo de compatibilidade. Isso foi motivo de estudo a nossa dissertação de mestrado, que nós estudamos o tacrolimus, e que mostrou que o tacrolimus ele tem um benefício aí de auxiliar na regeneração hepática. Isso é muito importante para os pacientes que são submetidos a transplante. Então, aqui nós temos uma célula apresentadora de antígeno, uma biópsia de um paciente com uma rejeição. Aqui a gente vê a característica, né, da rejeição aguda celular. E com isso, o tacrolimus aqui hoje, que é a droga mais utilizada, né, que é a base, assim como os corticoides, né, que eles são inibidores da calcinerina e com isso eles impedem essa apresentação celular e com isso eles controlam a rejeição do enxerto. O transplante realmente é uma terapêutica efetiva e que você substitui por completo a doença do paciente, dando uma nova oportunidade de vida ao paciente. As pesquisas clínicas, né, estão relacionadas em especial aos xenotransplantes, aqui eu estou falando especificamente do fígado, né?
avançando, mas o grande problema é que o fígado, por conta das inúmeras proteínas que ele produz, ele é um órgão muito reativo ao sistema imunológico, então esse xenotransplante, a investigação, ela sofre muitas barreiras. Uma área que já está em implementação, já fora aqui do Brasil, é a perfusão de órgãos, ou seja, a gente conseguir melhorar esse tempo de isquemia e a preservação do órgão até o transplante, ou seja, diminuindo com isso o não funcionamento primário do enxerto. E, por último, a bioengenharia tecidual, em que, através de células totipotenciais, produzindo novas células do fígado, também a tendência é ir nessa direção. O que nós podemos dizer aqui como mensagem final é que o sistema de transplante brasileiro é um orgulho nacional, certo? Totalmente gerenciado pelo Sistema Único de Saúde. É muito importante para todos nós que trabalhamos na área da saúde, saibamos identificar um paciente com morte encefálica e como ocorre esse processo de doação de órgãos, até para nós podermos agir como educação em saúde e reverberar essas informações e como essas curvas aqui que mostram tanto de sobrevida do paciente, sobrevida global, sobrevida do enxerto, sobrevida em um mês, um ano, 3 anos. Então, a recuperação da qualidade de vida desse paciente é enorme. O professor Henri Bismuth, ele deixa bem claro isso, né, que a pior complicação do transplante hepático é morrer sem receber o enxerto. E gostaria, aqui nessas palavras finais, que vocês compartilhassem esse webinar e conversassem, aproveitassem essa informação de hoje que vocês estão recebendo e conversassem com seus familiares acerca da doação de órgãos e a dúvida que tiver, um comentário, qualquer coisa, pode deixar aqui no vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe essa informação. Muito obrigado e até breve.